Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Mínima Ideia. Meu nome é Ítalo. Hoje estamos aqui para dar continuidade com a história do universo da Marvel, a história do UCM. Se você não assistiu a parte 1 que eu falei sobre os primeiros 5 filmes, assista lá, o link está aqui no card, o card aqui. Porque no vídeo de hoje iremos continuar essa história, porque iremos ver a história do UCM parte 2. Então não perca tempo, taque logo o seu martelo nesse like, pegue a sua pipoca, apague a luz do seu quarto e puxa a vinheta. Houve uma guerra aqui na Terra entre seres celestiais. Um deles era os gigantes de gelo, que queriam destruir a Terra, que queriam fazer o mal pra gente. E o outro era a galera de Asgard, liderado por Odin, que queria nos proteger. E no fim a galera de Asgard consegue vencer essa guerra, e com isso eles tiram a fonte de poder dos gigantes de gelo, que é uma caixotezinha azul. E após muito tempo dessa guerra, onde acompanhamos a nossa história, onde vemos o filho de Odin está prestes a ser nomeado o rei de Asgard, que é o Thor. Porém a cerimônia é interrompida porque Asgard é invadida por um gigante de gelo que tentou recuperar aquele caixote azul lá que o Odin havia tirado há muito tempo deles. Mas eles não conseguem levar o caixote porque são impedidos lá pelo segurança que tem em Asgard, um robôzão gigante. Mas isso foi suficiente para deixar o Thor puto da vida, então ele vai até Jotunheim, que é o planeta onde vivem os gigantes de gelo, e lá ele taca o terror, mata um monte de galera, mas mesmo assim ele acabaria morrendo porque era muita gente, e ele é salvo pelo Odin que vai até lá. Mas por conta da atitude de Thor, foi iniciada uma nova guerra entre a galera de Asgard e os gigantes de gelo. Mas isso deixou o Odin tão puto que o Odin baniu o Thor lá de Asgard e mandou ele pra Terra. E junto com o banimento do Thor, ele também mandou o seu martelo Mjolnir. Ele retira o martelo do Thor e lança um feitiço no martelo falando que só quem fosse digno de empunhá-lo poderia ter o martelo, né? E ele também manda o martelo aqui pra Terra. E aí que a gente chega naquela cena que eu comentei no vídeo passado, onde a galera da SHIELD encontrou o martelo do Thor. E o Thor, quando cai na Terra, ele é recebido por 3 cientistas que estavam estudando um fenômeno celestial que estava rolando ali no deserto do Novo México, que são eles a Darcy Lewis, a Jane Foster e o Eric Selvig. Inclusive o Thor começa meio com romance aí com essa Jane Foster, mas isso não é relevante para a nossa história, porque relevante mesmo é o Thor quando ele vai empunhar o martelo dele, que estava lá na base da SHIELD, porque a SHIELD montou uma base ali para estudar o martelo, já que eles não conseguiam tirar no chão, eles tiveram que montar a base lá mesmo, né, para estudar. E quando o Thor chega lá para empunhar o martelo, ele não consegue, já que ele não era mais digno de empunhar o martelo. Então é aí que o Thor tem um choque de realidade, ele percebe a merda que ele fez, ele percebe o como ele foi burro. Pra piorar a situação, o irmão dele, Loki, vem até a Terra e comunica pra ele que o pai dele havia morrido e que a mãe dele nunca mais queria vê-lo lá em Asgard. Porém isso era mentira, porque na verdade o Loki, enquanto ele estava lá nesse tempo em Asgard, ele acaba descobrindo que ele na verdade ele era um gigante de gelo adotado, no caso. Ele era filho do gigante de gelo lá principal, e o Odin, durante a guerra, quando acabou a guerra, ele pegou o Loki porque o Loki morreria lá e cuidou do Loki a vida toda. Quando o Loki descobre isso, o Loki fica muito puto da vida, ele fica pistola, e o Odin, por sofrer tanta pressão, ele não aguentou, a mente dele não aguentou, e ele acabou entrando no sono eterno de Odin, que é como se fosse um sono que o Odin tira todo ano para descansar a mente, né? Então após isso acontecer, como o Thor estava banido e como Odin, que era o rei de Asgard, estava em sono profundo, quem vira rei provisoriamente é o Loki. E nisso que a gente descobre que o Loki é um mentiroso do caramba, porque na verdade quem deixou o gigante de gelo entrar para interromper a cerimônia foi o próprio Loki. E após ser rei, o Loki envia aquele guardiãozão lá que protege o caixote para matar o Thor. E o Thor, que agora estava sem poder nenhum, não ia ter nada que fazer. Mas a Terra fez bem pro Thor, porque ele depois se apaixonou pela Jane Foster, o coração dele amoleceu e agora ele era digno de empunhar o Mjolnir. E com o Mjolnir na mão, o Thor agora pode derrotar o Guardião lá. Ele derrota, dá um pau no cara, depois ele volta pra Asgard, porque o Loki tava querendo destruir o planeta de Jotunheim, porque ele tava puto da vida, e como ele queria ficar com a imagem boa lá pra galera de Asgard, ele ia dizer que destruiu Jotunheim e acabou com a guerra pra ele virar um herói. Mas o Thor vai até Asgard e não deixa com que isso acontecesse, e pra impedir ele teria que fazer um sacrifício grande. Ele tinha que destruir a ponte de Bifrost, e no caso, se ele destruísse essa ponte, ele nunca mais poderia voltar pra Terra pra rever a Jane Foster que ele ama tanto. E é isso que ele faz, ele destrói a ponte,
De quebra, o Loki ainda acaba caindo no buraco de minhoca e assim morrendo. E rapidinho, só pra dar uma complementada aqui na história, eu preciso explicar como é que funcionou a cronologia do Tesseract, né? Porque a gente viu lá em Capitão América, o primeiro Vingador, que o Tesseract estava lá na Noruega e foi posto lá pela galera de Asgard, pelo próprio Odin. E após ele ficar na mão do Caveira Vermelha, a gente sabe tudo o que acontece. Ele vai parar lá na Marvel, depois vai parar na mão do Nick Fury e depois vai parar lá na SHIELD. Só pra ficar bem explicado isso, pra todo mundo entender. Isso porque a SHIELD agora convoca o Dr. Eric Selvig, o mesmo que estava aqui nesse filme, pra estudar o Tesseract. Mas a gente vê que na verdade o Eric Selvig estava enfeitiçado pelo Loki. Acho que vale a pena dar uma olhada. Acho que vale a pena dar uma olhada. A SHIELD está estudando o Tesseract para criar novas armas, está tentando entender como funciona o poder do Tesseract, porém eles são interrompidos porque o Loki sai de dentro do Tesseract e ataca geral. Para piorar a situação, ele ainda manipula lá, faz um feitiço na cabeça do Eric Selvig e também de um agente lá da SHIELD, o Clint Barton, mais conhecido como Gavião Arqueiro, um cara que é muito bom com arco e flecha, ele acerta simplesmente todas as flechas. E no caso, eles dois se juntam ao Loki para a missão que o Loki tinha. E qual era essa missão do Loki? Bom, todo mundo sabe que o Loki ele é desesperado para governar, o que ele mais quer na vida. E quando ele caiu naquele buraco de minhoca, ele não morreu, na verdade. Ele foi parar em uma outra parte da galáxia ainda desconhecida pela galera de Asgard, pela galera da Terra e etc. E lá ele conhece um cara muito poderoso, que já já vou revelar para vocês quem é, que é um cara que ajuda ele. Ele fala assim: ó, Thor, eu vou te dar a Terra, tu só precisa ir lá na Terra, pegar o Tesseract e me entregar. Se tu fizer isso, eu te mando um exército Chitauri, que é um exército muito forte que ele tinha, e tu pode invadir a Terra e ficar com a Terra para fazer o que quiser. A única coisa que eu quero é o Tesseract. E agora que o Loki estava com o Tesseract em mãos, agora a única missão era abrir um buraco de minhoca para os exércitos Chitauris virem aqui para a Terra e atacar. E após todos esses acontecimentos na SHIELD, o Nick Fury vê que é a hora certa para fazer a iniciativa Vingadores funcionar. Mas é importante dizer que a iniciativa Vingadores foi meio que posta de lado pela SHIELD, porque o conselho da SHIELD não aprovou, eles não achavam que daria certo, por isso que eles estavam querendo construir armas com o Tesseract, porque eles não confiavam nos Vingadores. Mas mesmo assim o Nick Fury bate o pé e ele quer fazer essa iniciativa, então ele recruta primeiramente um cara chamado Steve Rogers, o nosso Capitão América, ele recruta para fazer parte. E quando eles descobrem que o Loki estava lá na Alemanha causando um caos, o Steve Rogers é mandado para lá. De quebra, o Tony Stark também aparece lá e os dois conseguem pegar o Loki e prendê-lo. Mas enquanto eles estavam transportando o Loki, quem aparece é o Thor, que foi enviado por Odin para levá-lo para Asgard e ele ser julgado lá em Asgard. Só que como o Thor não conhecia nem o Tony e nem o Steve, eles meio que começam a tretar, né? Porque eles não sabiam quem estava do lado de quem. Mas no fim das contas eles se entendem e vão todos até uma base aérea da SHIELD para discutir mais sobre isso. E nisso eles ainda se juntam com o Bruce Banner, que também havia sido recrutado lá para os Vingadores. Junto com eles também está a nossa querida agente Natasha Romanoff, que eu já falei para vocês, a Viúva Negra. E eles começam a discutir sobre essa parada da SHIELD querer fazer armas usando o Tesseract, porque eles não aprovam essa ideia. E após eles começarem a discutir um com o outro, começa uma confusão generalizada lá no meio da galera. O Banner acaba se transformando em Hulk, o Loki acaba fugindo, começa a acontecer várias coisas e acaba, toda essa treta acaba com o Phil Coulson morto, um agente da SHIELD. E esse cara ele era muito querido por todo mundo ali, porque ele foi um dos principais para juntar os Vingadores, ele foi um cara essencial ali para todo mundo ficar junto, ele acreditava nesse projeto. E após o Phil morrer, a galera deixa a briga de lado, a galera deixa a política de lado, e a única missão agora é destruir de vez o Loki e se vingar pelo que ele fez com o Phil Coulson. E o Tony descobre que a ideia do Loki era abrir um buraco de minhoca usando o Tesseract em cima das empresas Stark, em cima lá do prédio do Tony Stark, que ele tinha acabado de construir em Nova York. Então o Tony vai até lá para tentar impedir o Loki, mas ele acaba levando um pau do Loki e o Loki consegue abrir o buraco de minhoca com a ajuda do Dr. Eric Selvig, que estava lá enfeitiçado. E é bom falar um detalhe também, que o Clint Barton ele voltou pro lado da galera do bem, né? Porque ele tinha sido enfeitiçado, mas ele foi recuperado a memória com a ajuda da Viúva Negra, que tem meio que uma ligação com ele. E meus amigos, agora os Vingadores estão todos reunidos, é uma parada absurda que rola, porque começa a Batalha de Nova York, a primeira grande batalha do UCM e talvez uma das mais marcantes que eu posso me lembrar aqui de cabeça, e é muito massa, é porradaria pra todo lado, muito bem feita, com boa direção do Joss Whedon, e uma cena que acontece que, meu Deus, eu me arrepio só de quando eu lembro, que é a câmera girando ao redor dos Vingadores e tocando aquela musiquinha, e é muito massa. Mas no fim das contas eles conseguem derrotar os Chitauris, eles conseguem derrotar o Loki. A missão agora era só
fechar o portal, porque a Viúva Negra também consegue recuperar a mente lá do Erik Selvig. Mas aí, galera, deu uma merda muito grande, porque o Conselho da SHIELD, muito precipitado, mandou uma bomba nuclear que iria atacar Nova York em pouco tempo. Então a galera tava querendo fechar lá o buraco de minhoca, daria tudo certo. Mas como mandaram a bomba, agora eles teriam que mandar essa bomba para algum lugar. E como o buraco de minhoca tava aberto, iam mandar pro espaço. Mas aí, galera, nosso querido Tony Stark pega essa bomba. Ele vai até o buraco de minhoca na intenção de se sacrificar para salvar a cidade de Nova York. Mas tudo ocorre bem porque ele consegue levar essa bomba até a nave lá dos Chitauris e consegue voltar para Nova York. Eles conseguem fechar o buraco de minhoca. No fim, cada Vingador vai lá pro seu lado. O Thor leva o Loki de volta para Asgard para ele ser preso lá. Leva o Tesseract também. E vocês lembram que eu falei que eu iria dizer o nome do cara que deu a missão pro Loki? E bom, no final do filme a gente descobre que esse cara é nada mais, nada menos do que o Thanos. Um titã maluco que quer dominar o universo. Foster continua fazendo suas pesquisas sobre espaços e agora ela tem uma motivação a mais, porque ela quer achar um jeito de o Thor voltar para a Terra para o Thor poder se encontrar com ela. E uma dessas pesquisas, junto com a Darcy Lewis, né, que é a outra cientista lá que trabalha com ela acaba achando um galpão que estava sofrendo alguns efeitos gravitacionais muito bizarros. Em um momento onde ela estava lá sozinha pesquisando, ela acaba entrando num portal invisível e indo parar em outro local. E lá tem uma energia que é chamada de éter, e essa energia é uma energia vermelha muito poderosa que acaba entrando dentro da Jane Foster. E quando o Thor, que estava lá em Asgard, descobre sobre isso, ele vem até a Terra para levar a Jane Foster para Asgard de novo. Mas aí eu vou explicar agora tudo direitinho o que é essas paradas gravitacionais. Lá em Asgard tem uma parada que eles falam que é a Árvore do Universo, que é onde tem 9 reinos. No caso tem Asgard, tem a Terra e tem mais alguns planetas como Jotunheim, etc. E uma vez a cada não sei quantos milhões de anos, esses planetas ficam perfeitamente alinhados e nesse momento rola vários portais de planeta para planeta. Então você tá aqui na Terra, mas você entra um portal e entra outro planeta, que é quando acontece esse alinhamento. E muito tempo atrás mesmo, tipo muito tempo atrás, houve uma guerra entre a galera de Asgard e os Elfos Negros. Muito tempo, Odin nem existia nessa época. E os Elfos Negros usavam justamente da força desse éter, que mais pra frente vocês vão entender o que é, pra causar o caos. Eles realmente causavam o caos. Eles queriam destruir todo o universo usando do éter. Mas nessa época eles foram impedidos pelo pai de Odin, que pega o éter de volta, e os Elfos Negros conseguem até escapar alguns e eles entram em um sono e só voltariam quando o éter chamasse eles novamente. E quando o éter entra dentro da Jane Foster, né, quando ela vai parar naquele local onde estava o éter, os Elfos Negros acabam acordando, porque meio que eles têm uma parada que eles acordam quando o éter se manifesta. E eles aproveitaram também que agora os mundos estavam todos alinhados, porque eles queriam recuperar o éter, e como os mundos estavam todos alinhados, eles iam aproveitar isso para destruir tudo de uma vez. Como a Jane estava com o éter dentro dela lá em Asgard, os Elfos Negros vão até Asgard para lá tirar o éter dela e sair fora para destruir tudo. Mas o máximo que eles conseguem é matar a mãe do Thor. E isso foi o suficiente para deixar o Odin muito puto da vida e querer começar uma nova guerra. Mas o Thor, como eu disse agora, o Thor tinha um coração mais puro, ele tinha um coração de um verdadeiro rei. E ele não queria começar uma guerra, porque com a guerra morreria muitos inocentes. Ele mesmo queria ir até lá e resolver com a parada, porque com o Thor é assim. Mas o Odin não aprova essa ideia, então o Thor ele tem que trair o Odin junto com os amigos dele. Eles arquitetam todo um plano e pior ainda, o Thor liberta o Loki para ajudá-lo nessa missão de recuperar o éter. Porque o que é que ele queria fazer? Ele queria levar a Jane Foster até os Elfos Negros, para lá os Elfos Negros tirar o éter dentro dela, e no momento que os Elfos Negros fizessem isso, o Thor pegaria o éter e depois mataria todos os Elfos Negros. Porém, quando eles chegam lá, dá tudo errado, porque os Elfos Negros tiram lá o éter de dentro da Jane Foster, depois matam Loki e depois fogem pra Terra para destruir tudo, e o Thor fica lá desamparado. Mas nisso, nosso querido Thor e a Jane Foster se mandam pra Terra, onde eles se encontram com o Erik Selvig, que estava estudando sobre essas paradas gravitacionais e já estava por dentro de tudo, e também com a Darcy, o namorado dela lá. E nisso eles têm toda uma batalha, eles conseguem derrotar lá o Malek, que era o líder dos Elfos Negros, conseguem recuperar o éter. Tudo fica bem. Quando o Thor volta pra Asgard, ele fala pro pai dele, ó, não quero ser rei, essas paradas não é pra mim,
Eu vou ficar por aí pelo mundo, desvendando novos universos, desvendando sobre tudo e protegendo a Terra, porque essa é a minha missão. E o Odin fala, tudo bem, então vai ser feliz, eu vou ficar aqui reinando. Mas na verdade a gente vê que não era o Odin, era o safado pilantra do Loki. No final da cena do podcast a gente vê que a galera entregou o éter, que na verdade era uma joia do infinito. E calma, que mais pra frente eu vou explicar o que é uma joia do infinito. Por enquanto só vou dizer isso, ela é uma joia do infinito, que no caso é a joia da realidade. E eles entregam essa joia pra um cara chamado O Colecionador, que a gente também vai ver ele mais pra frente, então não vou dar muita explicação por enquanto. E vocês perguntam, mas por que eles entregaram essa joia pro Colecionador? Isso porque o Odin falou que não era seguro deixar duas joias infinitas no mesmo lugar. Aí vocês perguntam, mas peraí, Asgard tem outra joia infinita? Sim, o Tesseract é uma joia infinita, ele não é um cubo de energia, ele não é nada disso, ele é uma joia do infinito, e por isso que ele tinha tanto poder. A gente vê que o Tony tá sofrendo várias consequências após os acontecimentos de Nova York. Ele desenvolveu crise de ansiedade, ele desenvolveu medo, ele tá paranoico, ele tá tudo de ruim. E ele tá tão paranoico com tudo isso que ele tá desenvolvendo armaduras, atrás de armadura, tipo, muita armadura mesmo. Ele tá querendo ficar o mais forte possível, ele não dorme, ele não tá fazendo nada de certo, nem atenção pra Pepper Potts ele tá dando. E pra piorar, ele tem que se preocupar também com um terrorista que tá atacando o terror nos Estados Unidos, um cara chamado Mandarim, que tá sendo responsável por diversos atentados que tá rolando no país. Inclusive, um desses atentados, um amigo pessoal de Tony Stark e segurança dele, segurança entre aspas, né? O Rap acaba sofrendo um desses atentados lá no meio da galera. Mas assim, galera, a gente sabe como é o Tony Stark. Ele não ia aceitar muito bem ver um amigo dele em coma sem poder fazer nada pra ajudá-lo. Então ele em rede nacional fala assim, Mandarim, tu é o bichão? Tu não é o bichão? Então minha casa é nesse endereço aqui. Se tu é o cara mesmo, vem até mim que eu vou te meter a porrada. Mas o Mandarim vai, né? Só que o Mandarim não vai da forma como ele queria. O Mandarim chega logo com um míssil, destruindo tudo na casa do Tony, destruindo a armadura, destruindo tudo. E o Tony quase morrendo. Inclusive o Tony é dado como morto porque ele acaba desaparecendo. Mas ele não morreu. Ele na verdade conseguiu fugir com uma de suas armaduras, que era um protótipo de armadura, pra falar a verdade. Ele acaba indo parar na casa de um garoto chamado Harley, que o ajuda a se recuperar, que o ajuda a ajeitar lá as armaduras, enfim. E nisso o Tony vai lá, consegue recuperar essa armadura e sai em busca de entender mais sobre o que era essa parada do Mandarim. Ele descobre que na verdade esse Mandarim, ele estava usando um soro, uma espécie de soro que injetava em alguns soldados do exército que perderam membros durante a guerra, para que essas pessoas pudessem regenerar seus membros, e se o corpo aceitasse bem esse soro, eles regeneravam os membros e também ficavam um pouco mais fortes. Mas se o corpo não aceitasse bem, eles explodiam. E por isso que estava rolando esses atentados nos Estados Unidos, porque as pessoas que não deram certo nos experimentos. E também o Tony descobre que tem um cara chamado Killian, que tá por trás de toda essa parada do soro. E ele é que desenvolveu esse soro e tá vendendo pro Mandarim. E esse Killian foi um cara que o Tony Stark há muito tempo atrás ignorou. O Tony Stark não ligou pra ele. O cara chegou apresentando, Tony, esse aqui é meu projeto, não sei o que. E o Tony, do jeito que é, deixou o cara de lado. O cara ficou muito puto nesse dia. E depois disso o cara começou a criar esse soro, começou a avançar, até que ele ficou muito rico, até que ele ficou muito forte. Inclusive ele injetou esse soro nele, agora ele não tem mais, ele era todo deformado, agora ele não é mais. Mas aí quando o Tony vai atrás de investigar isso, ele descobre que o Mandarim era só um ator, era só um Zé Ninguém. Quem tava por trás disso tudo, a mente pensante por trás de todo esse plano, era o Killian. O Mandarim só aparecia na TV para levar os créditos. E nisso o Tony acaba sendo sequestrado pelo Killian, pela galera dele, mas depois ele ainda consegue escapar, consegue ajudar também o Rhodes, que tava lá, tinha sido sequestrado. Mas o Killian também tinha sequestrado outra pessoa, a Pepper Potts e o presidente dos Estados Unidos. Então a missão do Tony agora era salvar a Pepper e o presidente, mas tinha outro grande problema, porque o Killian injetou o soro na Pepper Potts na intenção de que ela explodisse, né? Então quando o Tony vai lá para resgatar, ele junto com o Rhodes consegue resgatar o presida. O Tony chama todas as armaduras que ele tinha feito durante esse tempo para começar a ajudar ele lá na batalha contra os soldados do Killian. Assim, como eu falei para vocês, é uma parada, né? A Pepper Potts poderia explodir com soro, poderia, mas se o corpo aceitasse bem, ela ficaria super forte. E o Killian não pensou nisso, porque ela realmente ficou super forte. Ela deu um pau no Killian e conseguiu derrotar ele, ela e o Tony juntos, no caso. No fim do filme a gente vê que o Tony agora só quer viver a vida tranquila do lado da Pepper Potts, então ele explode todas as suas armaduras. No fim ele também retira lá o soro da Pepper, ela volta a ser uma pessoa normal. E melhor ainda, ele consegue retirar aqueles estilhaços que estavam incomodando o peito dele há muito tempo, porque agora tem uma cirurgia para tirar essas paradas. Então a vida do Tony Stark daqui pra frente será só paz, ou não.
O Steve e a Natasha estavam em uma missão lá da SHIELD para recuperar alguns reféns, né? Uma galera que tinha sido sequestrada. Mas o Steve percebe que a Natasha não foi para salvar refém nenhum, ela foi para pegar umas informações para a SHIELD. E é isso que ela faz. Então quando eles voltam nessa missão, o Steve vai tirar satisfação com o Nick. Ele fala: como assim, cara? Tu fez a gente fazer toda essa missão só para pegar informações? Eu achei que a missão era salvar vidas. Do jeito que o Steve é, né? Mas é aí que o Nick Fury explica pro Steve o que é que tava rolando. Porque a SHIELD estava desenvolvendo um projeto chamado Inside. Esse projeto, na verdade, eram 3 bases aéreas que se ergueriam lá no céu, teriam auxílios de GPS para identificar qualquer pessoa no planeta. E se eles quisessem matar alguém, era só apertar um botão, porque o Inside já saberia onde está essa pessoa e do céu mesmo já tiraria uma bala e mataria a pessoa. Já que também tem a ajuda de satélites que estão no espaço e podem identificar qualquer pessoa, porque a SHIELD, meu Deus, pode tudo. Mas o Steve Rogers fala pro Nick: ó Nick, isso aí não tá legal nessa parada, se cair em mãos erradas é um perigo grande, porque pode matar qualquer pessoa sem a pessoa nem esperar. E o Nick se toca, ele começa a pensar assim, então ele fala: não, então vou mais atrás de saber sobre essa parada. Só que não dá nem tempo de ele investigar, de ele pensar muita coisa, porque ele é cercado no meio da rua por uma galera lá muito perigosa e tenta matar o Nick. Pra piorar, ainda aparece um cara maluco com um braço de metal tentando matar o Nick, mas ele consegue escapar e vai até a casa do Steve Rogers. Onde lá ele fala pro Steve não confiar em ninguém, ele fala que a SHIELD estava comprometida, estava cheio de gente infiltrada, cheio de ratos na SHIELD, e nisso ele acaba levando um tiro lá do vento que mata ele. Logo em seguida, o Steve e a Natasha saem em missão para descobrir mais sobre essas paradas que estavam rolando na SHIELD e eles queriam entender. E com o pendrive que o Nick Fury entregou para o Steve Rogers, eles descobrem um local, uma espécie de base lá que tinha da SHIELD. E lá nessa base eles descobrem que era uma antiga base da SHIELD, a primeira base onde foi fundada a SHIELD. E lá nessa base secreta da SHIELD tinha outra base secreta, que era a base secreta da Hydra. E lá dentro da base da Hydra eles encontram a mente, um computador que tinha a mente de um cara chamado Zola, que era um cientista que produzia armas para a Hydra. E nisso é que ele explica pro Steve e pra Natasha que esse tempo todo a Hydra cresceu embaixo do nariz da SHIELD. Sempre teve gente da Hydra infiltrada na SHIELD. A SHIELD, desde que existe gente da Hydra dentro dela. E essas pessoas foram crescendo junto com a SHIELD até o ponto que chegaram no topo da SHIELD e agora podem comandar tudo. E por isso que eles estão fazendo o projeto Inside, porque o projeto Inside pode matar qualquer ameaça pra Hydra. Ou seja, se quiser matar o Tony Stark, fala assim: ó, Inside, mata o Tony Stark. O Tony Stark vai morrer sem nem perceber. E é nesse momento que o Steve Rogers e a Natasha são atacados por um míssil, mas eles conseguem escapar e vão até a casa do Sam Wilson, um cara que o Steve conheceu lá no início do filme. E eles descobrem que esse Sam Wilson não é um soldado qualquer, ele não é um cara qualquer. Ele, na verdade, ele era o Falcão, um soldado do exército que usava uma espécie de asas metálicas, uma espécie de dispositivo que permitia ele voar, e ele voava muito bem, além de ele ser um soldado muito treinado. Então o Sam Wilson também vai ajudar agora o Capitão Rogers e a Natasha Romanoff nessa missão. E bom, com a ajuda da Natasha e do Sam Wilson, ele vai começar as suas investigações, mas nesse meio caminho ele é atacado pela galera da Hydra. Aparece aquele mesmo cara com um braço de metal e a gente descobre que esse cara é o Soldado Invernal, um cara que era tido como lenda por muita gente, muitas pessoas que sabiam da existência dele e achavam que era uma lenda, não acreditavam, porque ele era um assassino muito forte que nunca ninguém nem tinha visto, era só rumores. E de quebra a gente descobre que na verdade o Soldado Invernal é o Bucky Barnes, ele mesmo que morreu lá em Capitão América 1, ele não morreu, na verdade. O que aconteceu foi que ele perdeu um braço e ele foi pegado por aquele cientista Zola, que fez experimentos nele, confundiu a cabeça dele, e agora ele virou meio que um fantoche da Hydra. E nisso que rolou toda essa briga, né, eles foram capturados pela Hydra, aí captura geral, mas no meio do caminho onde eles estavam sendo transportados para serem mortos, a agente Hill, que é uma galera, uma agente do bem no caso, ela é da SHIELD do bem, consegue salvar eles e leva até onde estava o Nick Fury. Sim, o Nick Fury não morreu, ele fingiu a sua própria morte para a Hydra deixar ele em paz. E quando eles são levados lá para a base do Fury, o Fury fala o seguinte: ó galera, eles vão erguer lá as naves, o Inside vai dar certo. Vocês só tem que fazer o seguinte: são 3 chips que tem lá, que se vocês tirarem esses chips e colocarem os nossos, a gente vai ter controle sobre a nave, então não vai ter perigo nenhum. Então a missão era essa. Então eles vão lá, eles conseguem trocar 2 chips, mas quando ia trocar o terceiro, o Steve acaba trombando com o Soldado Invernal e eles começam a batalha, toda batalha, não sei o que pra lá. Mas o Steve consegue trocar o chip e eles conseguem tomar o controle do Inside. Mas depois do Steve trocar o chip, ele não tinha por que bater no Bucky. O Bucky era amigo dele, era o melhor amigo dele. Então o Bucky começa a socar ele e ele não faz nada. Só que no meio desse momento, quando o Bucky ia matar o Steve fala uma frase, o Bucky reconhece quem era e ele não mata o Steve. De quebra, ele ainda ajuda o Steve a sobreviver.
e depois ele foge, né? Porque o Bucky vai ao museu do Capitão América, onde lá ele lê sobre ele lê sobre a história dele, e ele vive como fugitivo, ele vive escondido por aí. Mais tarde a gente vai ver o que acontece com o Bucky. E o Nick Fury também vai permanecer como morto. Ele quer permanecer como morto porque ele vai sair por aí escondido, estudando mais sobre a Hydra, vendo outras galeras da Hydra que tem pelo mundo. E o Steve e o Sam Wilson agora vão atrás do Bucky porque eles querem recuperar o amigo grande do Steve Rogers. Em uma cena pós-crédito, nós vemos que ainda existe outras bases da Hydra, e uma dessas bases está usando do cetro do Loki, aquele mesmo que ele usou lá em Vingadores, para criar dois mutantes. Um cara que corre muito rápido e outro que usa poderes assim com a mente, poderes telecinéticos, mas nós só vamos ver sobre ele mais pra frente, no próximo vídeo. E esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixe seu like, se inscreve no canal, comenta e compartilha, que você vai estar fortalecendo demais. Também me siga nas redes sociais, siga as redes sociais do canal para fortalecer. Então é isso, valeu e falou!